Jeremias capítulo de número 24. Nós vamos ler o verso de número 1 até o versículo de número 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor me mostrou 2 cestos de figos, posto diante do templo do Senhor. Quantos cestos? Quantos cestos? Estava diante de onde? Estava diante de onde, igreja? Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices, os ferreiros, e ele os levou de Jerusalém para a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins. Era tão ruins que não se podia comer. Então o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: figos. Os figos bons são muito bons e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como esses figos bons, e eu os considero bons. Verso de número 6. Olharei para eles favoravelmente, e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei, plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam. Olha que forte, irmãos. Para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Verso de número 8. Agora, como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer, assim trarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que moram na terra do Egito. Eu farei deles um motivo de espanto, uma calamidade, para que todos os reinos da terra vejam. Em todos os lugares para onde eu dispersarei, serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei, a eles e a seus pais. Feche os teus olhos. Pai, nós oramos a Ti, Te bendizemos, Te engrandecemos, e Te pedimos, ó bendito Espírito Santo, que nos ajude nesta noite a compreender na largura, na profundidade, na altura, aquilo que o Senhor tem para nos dizer por meio da Tua palavra. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, tira os comichões dos ouvidos, toda inquietação, tudo que tenta nos impedir de recebermos em nosso coração esta palavra, a palavra que muda o nosso destino, é que nós Te pedimos nesta noite em nome de Jesus. Forte a palavra, né, irmãos? Esta visão de Jeremias no capítulo 24, de 2 cestos, tem muito a nos ensinar. Eu sempre digo, Davi, que nós como igreja não temos o Antigo Testamento como doutrina para a igreja. Mas no Antigo Testamento nós enxergamos Cristo, nós enxergamos como Deus em todo o tempo trabalhou para tratar, para governar, para exercer sobre o teu povo um domínio. No Antigo Testamento, nesse texto,
Deus mostra para Jeremias 2 tipos de figos. Quantos tipos? Esses 2 tipos de figos eram a representação de 2 classes de crentes. Aos teus olhos, nós somos todos aqui uma classe única de crentes, sim ou não? Mas o problema não está nos nossos olhos. É como Deus nos olha. É como Deus nos vê. Nesta visão, 2 tipos de figos, que são a representação do povo de Israel, Rogério, que estava diante dele, que servia diante dele. Segundo Deuteronômio 14, irmãos, todo fruto da primeira colheita deveria ser oferecido no templo para Deus. Todo o fruto da primeira colheita era o melhor fruto para Deus. Eu sempre digo que o que Deus nos deu nos faz pensar o porquê que nós oferecemos tantas coisas ruins para Deus. Porque o que Ele nos deu foi o melhor, Itamar. Ele tinha milhares e milhares de dezenas e centenas de anjos, mas Ele pegou o que Ele tinha de mais valioso, que foi o seu Filho, para morrer por nós. Isso nos faz pensar por que nós não oferecemos para Deus sempre o primeiro lugar, sempre o nosso melhor, o melhor da nossa idade, o melhor da nossa juventude, o melhor da nossa colheita, o melhor da nossa adoração, o melhor do nosso tempo. Por quê? E Deus mostra para Jeremias 2 cestos de figos, como se tivessem sendo oferecidos para ele no templo. A visão foi, eu vi diante do templo, Deus me mostrou 2 cestos que continham figos. Só que um dos cestos, a Bíblia diz que tinha figos bons, e eram muito bons. Só que no outro, o texto vai dizer que os figos eram ruins, e também era tão ruim que não se podia comer. Essa era a visão de Deus. O contexto desta história, meus amados, para que a gente possa entender, é que no ano 597, antes do nascimento de Jesus, Nabucodonosor ele invade Israel. O rei da Babilônia faz uma devastação naquele lugar. Muitas pessoas são mortas. Há uma destruição naquele lugar. E Deus permite que aquela destruição viesse a acontecer no seio, na casa do teu povo. Olha que Deus permite, e Ele leva cativo um monte de pessoas. Deus entrega na mão do Nabucodonosor o país. Deus estava cansado de ver um povo dobrado à idolatria. Deus estava cansado de ver o seu povo se prostrando a outros deuses, a uma prostituição, ao pecado. E aí, pastora, Deus resolve trazer purificação para Israel. Deus resolve, Letícia, trazer purificação para Jerusalém. Mas a forma que Deus usa para trazer a purificação não é com água benta, não é com reza, não é com não, Ele usa os chicotes de Nabucodonosor para trazer purificação para o teu povo. Para o teu povo. E Deus então, presbítero Leandro, Ele resolve começar uma reforma em Israel, levando parte do povo como escravo. Cara, que isso? Ele pega, Pedro, parte do povo e leva como escravo de uma nação pagã, idólatra, uma nação que não tinha nada a ver com Deus. Só que acontece uma coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a ler esse texto. É que a galera que havia ficado em Jerusalém, que não havia sido levado
para Babilônia como escravo, a galera que ficou, Tatiana, em Jerusalém, eles começaram a olhar para aquela galera que tinha sido levado como escravo com certo desprezo. Vocês estão entendendo? Eles começaram a olhar para esta galera como se eles fossem os figos ruins. Poxa, a gente ficou na nossa terra, e Deus pegou uma galera e levou na mão, entregou na mão de Nabucodonosor, e eles foram levados como escravos. Só que Deus inverte a situação, Deus inverte as coisas. Deus pega o cesto de figos bons, que eram muito bons, e deixa Nabucodonosor levar. A contra o passo, Marielle, que Deus pega os figos ruins e deixam eles em Jerusalém. Que coisa! Deus tira os bons da casa e deixa os ruins. Vamos ver o verso 8, o que Deus diz? Olha o que diz o texto no verso 8. Como se rejeitam os figos ruins, que estão tão ruins que não se podem comer, assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais, o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como aqueles que moram na terra do Egito. Vejam que o rei Zedequias e os teus comandantes que carregavam a sua rebeldia, o seu espírito de rebelião, de idolatria, Deus deixa eles em Jerusalém. Deus deixa eles em Jerusalém. E isso me faz lembrar o Salmo de número 1, que eu tenho para mim, todas as vezes, André, que eu leio o Salmo de número 1, como o Salmo das consequências. Eu gosto desse Salmo, eu amo este Salmo. O Salmo, Gerson, das consequências. Aqueles que resolvem ter prazer em Deus, ou aqueles que resolvem ter prazer nos ímpios. Ambos terão um tratamento diferente. Ambos terão uma colheita diferente. Quem tem prazer em Deus, terá uma colheita tal. E quem tem prazer nos ímpios, terão uma colheita tal. Esse Salmo que eu disse, amar tanto, porque eu acho que é o que eu mais leio. Diz que bem-aventurado, o Salmo de número 1, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O verso 2 diz que, pelo contrário, o prazer desta gente está na lei, e nesta lei o que ele faz de dia e de noite? Ele medita, ele não está lendo de dia e de noite, mas está sempre aqui, inculcado nele. Ele fica de dia e de noite lembrando naquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está ensinando, aquilo que Deus está pedindo. E o verso de número 3 diz que é como o quê? Árvore plantada junto a águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. E tudo que estas pessoas fazem será bem, tudo será bem. Vocês entenderam a primeira classe de pessoa desse salmo? Qual é a primeira classe de pessoas desse salmo que nós acabamos de ler no verso de número 1? São as pessoas que são classificadas como figos bons, que têm prazer em quem? Em Deus. São os figos bons, são as pessoas que estão sempre atraindo o olhar de Deus. Irmãos, quão bom é quando você está trabalhando, quando você está na faculdade, quando você está servindo, quando você está no cinema, quando você está se divertindo, você conseguir atrair o olhar de Deus para você. Quão maravilhoso é, por quê? Porque aquilo que você leu aqui, presbítera, você buringou, você guardou, e nela você fica meditando de dia e de noite. Irmãos, não há ferrugem do inferno que vai estragar a sua alma. Não há. São pessoas, presbíteras, que vivem na terra da corrupção. Irmãos, olha para mim, nós vivemos na terra da corrupção, mas não nos dobramos à corrupção. Nós vivemos na terra da corrupção, mas não nos prostramos para a corrupção. Pessoas que sabem que tem uma identidade. Qual que é a identidade do crente? Diga comigo assim: sal.
A gente nem chegou ali no discipulado sobre o sal, mas eu vou dar uma palhinha. Eles sabem que tem uma identidade, a identidade do crente é sal. Quem disse isso? Jesus. E quando você entende que você é sal, o que você faz? Você não se assenta em qualquer lugar. Você não se assenta em qualquer roda que tem qualquer tipo de conversa. Não é qualquer tipo de conversa que entra nos meus ouvidos. Por quê? Porque eu sou sal. Eu sou sal. Se eu sou sal, não sou eu que sigo o conselho de ninguém. Não sou eu que sou influenciado por qualquer um. Pastor, o que é isso? Meu irmão, se você é sal, não é você que é influenciado, é você que influencia. O sal influencia. Quem já viu aqui sal, arroz? O arroz, quem cozinha aqui? Ninguém, né? Você já viu o sal, aquela coisinha pouquinha? Eu vou falar uma palavra que talvez nem exista. Enroizado. Se não existe, agora existe. Quem já viu o sal ser enroizado? Pastor, nunca ouvi. Não, esquece. Vocês estão entendendo, então? Você já viu o feijão? Você já viu o feijão feijoar o sal? Sim ou não? Por quê? Não tem sal com gosto de arroz, não tem sal com gosto de feijão, não tem sal com gosto de carne. É isso que eu vejo desse salmo aqui, meu irmão. O salmo que nós lemos: quem não se deixa influenciar pelos maus, é crente. Porque o arroz, perdão, o sal. A gente vai falar isso no discipulado ainda, só para você entender. Você tem que ter uma identidade, uma identidade. Esse salmo maravilhoso que nós acabamos de ler, pastor, o que está falando, que entenda, só pega no seu coração. Você não pode ser influenciado. E quem não é influenciado, Marcelo, a Bíblia diz que é como árvore. E árvore tem como característica ter folhas boas e frutos bons. Folhas vivas. Já viu crente que tem folha murcha? Que tem fruto podre? Fica quieto. O verso de número 4 diz que com os ímpios não são assim. Isso é forte porque fala que os ímpios têm uma identidade. Não é sal, não é árvore, é palha. Palha um dia está aqui. Se esse ventilador estiver de frente, ele voa e amanhã já não está mais. Palha não tem vida dirigida por Deus. Palha não tem vida dirigida por Deus. Quem escolhe ser palha ou ser árvore? Ser figo bom ou ser figos ruins? Somos nós. Eu decido ser governado por Deus ou ser governado pelos conselhos dos outros, pelos meus próprios desejos. É eu, irmãos, eu que escolho isso. Eu escolho, eu sou árvore. Hoje eu falei no ambiente de trabalho. Eu não sou tonto. Só não quero perder aquilo que eu tenho com Deus por causa de meus sentimentos ruins. Então prefiro ficar de boca fechada. Prefiro me retirar e amar. Pastor, qual a diferença da árvore e para a palha? Não é tudo vegetal? Só que um tem vida e o outro é morto. Daqui 100 anos, pastor, você passa num lugar onde aquela árvore foi plantada, ela está lá.
E se ela estiver conectada na mãe, com as raízes, ela vai estar sempre com folhas belas, bonitas e cheio de frutos. É a mesma coisa você, igreja. Se você estiver sempre conectados com Cristo, que é a fonte da nossa vida, a gente sempre vai ter folhas vivas, sempre frutos bons diante dos olhos de Deus. Sempre. Agora a palha não. A palha não. A palha é inconstante. Um dia ela está aqui, o outro dia ela está lá. Depende do vento. Para onde o vento for, a palha também vai. Se o vento é o narguilé, é a maconha, se o vento é a cerveja, se o vento, a palha está lá. A palha está lá. Se o vento for a prostituição, se for a imoralidade sexual, o sexo fora do casamento, de uma forma desfreada, a palha vai estar lá. Vento leva. Se é fofoca, a palha vai estar lá. Cuidados com os ventos, irmãos. Porque quem é árvore de bons frutos não se deixa levar pelos ventos. E a gente precisa tomar muito cuidado, Ju. Muito cuidado. Para não deixarmos de ser árvores de frutos bons, para nos tornar palha diante dos olhos de Deus. Palhas diante dos olhos de Deus. E o pior, que quando eu fazia esta mensagem, o Senhor falava, toma cuidado para você não se tomar uma palha que prega. Uma palha que louva. Uma palha que vem para a igreja. Mas quando recebe uma proposta, o vento te leva para qualquer canto, longe da minha presença. Qualquer proposta. Ela vai. Não tem raiz. Não tem raiz, vai. E a gente é tonto. Fala, a gente é tonto. Por que, pastor, a gente é tonto? Porque a gente cobra fruto de quem é palha. A gente perde tempo cobrando um fruto bom de quem não tem raiz, de quem não está. Vou correr. Então, nessa visão de Jeremias 24, Deus mostra para Jeremias 2 cestos de figos, simbolizando duas classes de pessoas. E não eram duas classes de pessoas, que uma estava em Israel e a outra estava na terra dos fariseus. Não. Eram as duas classes de pessoas que estavam em Israel. Um bom e o outro tinha figos ruins. Sendo que a primeira classe, para a gente retomar, são os figos bons. As pessoas que estão sempre procurando fazer a vontade de Deus. Pastor, o Senhor sempre faz a vontade de Deus. Os obreiros, irmãos, não. A gente está sempre procurando fazer a vontade de Deus. A gente está sempre, como Paulo disse, esmurrando as nossas vontades para fazermos a vontade de Deus. Só que são esses camaradas que estavam esmurrando o seu próprio corpo, as suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus, que são os figos bons, que Deus resolve levar de Jerusalém para a Babilônia. São essas classes. Vocês estão entendendo? São esse povo. Verso de número 5, e assim diz o Senhor, o Deus de Israel, os exilados de Judá, os que foram levados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Aí Deus disse, são esses os figos que eu considero bons. Irmãos, eu confesso, Marcelo, que eu achei estranha essa atitude. Eu achei muito estranha essa atitude de Deus. Porque normalmente, Tamara, quem sai do lugar de conforto, se tiver que sair, são quem não presta. Não é esse o ditado? Incomodado? A porta da casa? Seriam os desobedientes, os rebeldes, mas Deus não. Deus deixa bem tranquilo em Jerusalém os rebeldes. E pega aqueles figos bons e mandam para serem governados por um camarada que era muito mau, que não tinha nenhum princípio de Deus. E quando Deus age de forma contrária, meus irmãos, Deus deixa os figos ruins em Jerusalém, leva os figos bons para a Babilônia, para serem governados pelo Nabucodonosor, que qual nós falamos aqui. E sabe o que eu aprendi com isso? Com esse comportamento de Deus? É que não tem como
Cíntia, figos bons, frutos bons, permanecerem para sempre bons, convivendo no mesmo cesto de figos estragados. Eu disse que eu fiquei assim, mas com o decorrer, não tem como. Não dá. O convívio com os figos podres vai apodrecer os figos. Pastor, está trazendo divisão. Irmãos, eu não estou falando no cunho de pessoal. Eu estou falando de viver as mesmas práticas. De passar o limite. Eu sempre falo para Laís, converse com todos, mas ande porque o nosso papel é falar com todos, é ministrar, é ajudar, é aconselhar, mas andar. Ai, pai, é tanta gente, me sinto só. Isso é sal. 10 quilos de arroz é uma colherzinha de sal. Você é mais crente. Você é mais crente. Você é mais crente. Pega 10 laranjas boas, pastor, e põe no mesmo cesto com uma estragada, e vai ver ela no dia seguinte. Tamara, eu sou da seguinte opinião: quer ler livros? Vai andar com quem lê livros. Quem está entendendo? Quer guardar dinheiro? Vai andar com a Itamara, com a Juliana, que eles vão te ensinar economia. Quer ser uma pessoa melhor? Vai andar com pessoas que são cheias de Deus. Quer abrir o teu coração para falar do teu casamento, para falar da tua família? Vai abrir o teu coração para uma mulher que é cheia de Deus. Quer desabafar, você que é macho, que é homem, porque a gente também tem que encontrar alguém para conversar. Vai falar com um homem de Deus. Cara, a gente não pode, Davi, de forma alguma, Lucas, se associar com pessoas que têm fala podre. A pessoa tem fala podre, tem procedimento podre, tem pensamento podre, e a gente está no mesmo balaio, a gente está no mesmo cesto. Se associar com pessoas que falam mal dos outros, você vai tomar um fofoqueiro também, seu miserável. E a gente nem percebe, daqui a pouco está falando. Acabou, glória, né? Começa a andar com pessoas que promovem briga. Você pode ser a pessoa mais calma. Seu coração vai se inflamar. E a pessoa que nunca falou para você nada, você vai passar a odiar aquela pessoa. E você vai falar assim: se pisar no meu pé agora eu... Pastor, que negócio aí? Não. É Bíblia. Estou falando de Bíblia. O apóstolo Paulo ensina isso para a igreja. 1 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 11. Culto racional. Eu aprendo aqui para viver lá fora. E aí eu vou ser bem-aventurado, eu vou ser feliz. Eu vou ser um cesto de figos bons diante de Deus. Olha esse texto. O Paulo já falava isso há 2000 anos atrás. Mas agora, escrevo a vocês que não se associem com nenhum irmão que for o quê? Avarento, idólatra, maldizente. Você não pode nem se associar e também não pode nem tomar um café? A não ser se for para ele tomar uma vergonha na cara. Só que o nosso problema é que a gente não examina.
cara é um avarento, ama o dinheiro e você está do lado dele. Daqui a pouco é você que está amando o dinheiro também, largando Deus. Ela não dizima, não oferta, não faz mais nada. Se vê alguém se arrastando na rua, Paulo pega pesado, né? Nem comam, nem tomam um café. Pastor, qual o objetivo de Deus? É que o seu coração também não se estrague. Porque quando fala de café, quando fala de mesa, fala de intimidade. Fala de intimidade. Você não monta ninguém uma mesa na sua casa e chama para tomar um café, a qual você não quer ter Deus não quer que o teu coração se torne um fruto podre. Irmãos, a salvação vem pelo ouvir, sim ou não? Ouvir o quê? Da mesma coisa, a condenação também vem. Vocês estão entendendo isso? Eu estou sozinho? Isso é ouvido. Não é privada. É ouvido. O que você ouve aqui desce. Guarda isso aqui, porque daqui isso aqui procede a saída da nossa vida. 1 Coríntios 15, 33, olha o que Paulo diz. Que as más companhias corrompem o quê? Quer dizer que eu posso ter uns bons costumes. Educado, crente, doutrinado. Mas se eu começar a andar com más companhias, pastor, eu estou assim, pistola com Deus. Por quê, irmão? Porque Deus está tirando umas pessoas da minha vida e eu não sei por quê. Precisa falar mais alguma coisa para você hoje? Pastor, eu não sei o que está acontecendo. Deus está tirando pessoas da minha vida. Deus está tirando pessoas que não me convidam mais para certos ambientes, para certas reuniões. Estou me sentindo, pastor, tão rejeitado. Não. Entende isso, crente, por favor. A resposta de Deus nesta noite para você é que Ele está cuidando de você. Ele está cuidando do teu coração, um coração que só Ele tem olhos para ver, e quando Ele vê, Ele fala, ali dentro tem um coração bom. Mas se continuar participando de certas reuniões, se continuar participando de certas alianças, aquilo que é bom costume, vai se corromper. Ai, presbítero Verônica, me ajuda em oração. Sei que você deve ouvir bastante isso. Eu estou orando aqui para que Deus abençoe este namoro. Mas Deus trancou o coração da pessoa. Olha para mim, meu irmão. Sabe por que fez isso, Deus? Porque Deus sabia que se você continuasse com esse relacionamento, a sua fé ia apodrecer. Você ia morrer espiritualmente. Está entendendo? Mandei tanto currículo, pastora. Fiz tantos cursos, Maiara. E a porta que eu achava que ia abrir, que ia se abrir, não se abriu, Itamara. Sabe o que eles vão te dizer? Se essa porta tivesse aberta, você ia sair da presença de Deus. Você iria sair da presença de Deus. Você iria se afastar de Deus. Então aquilo que Deus fechou, não fique batendo para poder abrir. Aquilo que Deus fechou, não fique insistindo para poder abrir. Deus poderia deixar muito bem os figos bons, as pessoas boas em Jerusalém, e mandar aquele cesto de figos podres lá para a Babilônia, sim ou não, meu irmão? Claro que sim. E sabe por que Deus não fez isso, Juliana? Porque em Jerusalém não tinha uma coisa, pergunta o quê? Não tinha governo. Como é que você vai deixar algo bom no lugar que não tem governo?
Deus falou, eu preciso mandar essa galera que são bons, que são tementes ao meu nome, que são pessoas piedosas, e mandar para um lugar que tenha governo, que tenha regras. E Deus manda para Nabucodonosor. Para Nabucodonosor. Você está entendendo, meu irmão? Tudo que não tem, todo ambiente que não tem regras, que não tem governo, estraga pessoas, estraga crente, meu irmão, apodrece pessoas. Vocês estão entendendo isso? Quer ver um exemplo? Você que é mãe sabe disso. Pega seu filho e manda para casa do tio. Tio lá não tem regra, não tem governo, faz o que quer. Usei o tio, tá, irmãos? Isso não quer dizer que os tios... É só um exemplo. Manda para casa do André, Tatiane, seus filhos, para você ver. Não tem organização, não tem regras. Eles fazem de tudo. Come com a mão, com o pé. Aí você não gosta que faz isso na sua casa. Estou brincando. Onde tudo tem horário. Onde tudo tem limite. É ensinada a cumplicidade, é ensinado o amor, o respeito ao próximo. Aí deixa ela uma semana neste ambiente para você ver o monstro que ela vai voltar para a tua casa. Você consegue entender porque Deus pegou os cestos de figos bons e mandou lá para a Babilônia? Porque se eu deixar aqui em Jerusalém, não tem governo neste lugar. Não tem regras neste lugar. E vai estragar aquilo que é a minha esperança do futuro. Vai estragar aquilo que é a minha esperança para o futuro. Os figos bons. Talvez você não saiba. Mas Deus tinha uma esperança com esses figos bons. Que era reconstruir a sua Jerusalém, a sua Israel. Reconstruir ela moralmente, espiritualmente, socialmente. E Deus falou, vai demorar 70 anos, mas eu vou fazer isso. Eles vão voltar e vão fazer uma Jerusalém dos meus sonhos. E aí você consegue ver que Zorobabel, Esdras, Neemias, eram esses camaradas que faziam parte desse cesto de figos bons. Mas que não ficaram em Jerusalém, foram para a Babilônia, foram para o cativeiro. Porque se Deus tivesse deixado esses camaradas em Jerusalém, Tamara, com certeza os figos bons que eram diante dos olhos de Deus, iriam se estragar também. Nesse cesto de figos bons, tinha Daniel, tinha Sadraque, tinha Mesaque, tinha Abidnego, tinha Neemias, tinha Esdras, tinha Ezequiel, tinha Esther, tinha muitas outras pessoas. Eram pessoas maravilhosas, mas estavam em um lugar cheio de figos podres que não tinham governo. Oh, Espírito Santo, eu preciso tirar eles da idolatria. Eu preciso tirar eles da imoralidade. Eu preciso tirar eles dessa gente. O ruim é aqueles que ficaram como Jeremias, que tinha que pregar para um povo de coração duro. O ruim era Jeremias, presbítero. Jeremias pregava, batiam nele. Deus deixou Jeremias lá. Batiam em Jeremias. Prenderam Jeremias. Jogaram Jeremias num poço escuro, cheio de lama. Estão entendendo? Aí Deus pega, tira, leva para Nabucodonosor. E aí, com a dificuldade daquela nação, com as imposições daquela nação, aquilo que era bom se torna ainda melhor. Após o término do cativeiro, meus irmãos, essas pessoas puderam reconstruir uma Jerusalém que era mais agradável a Deus.
não era perfeita, mas Abraão era mais agradável a Deus. Talvez você saiba, ou talvez você não saiba, mas anote isso no seu coração. Após o exílio da Babilônia, antes do exílio da Babilônia, Israel era uma nação idólatra. Mas quando eles voltam, em momento algum você vai ver a Bíblia dizer que eles continuaram sendo um povo idólatra. Deus tratou eles no exílio. Deus tratou eles na dificuldade, meus irmãos. Nunca mais Israel se prostituiu. Nunca mais. Está entendendo, Marcela? E às vezes a gente pergunta, dizendo para Deus: Deus, o porquê de tanta dificuldade, de tanta chicotada? O porquê de tantas incertezas? O porquê de tantos chacoalhões? Deus está querendo fazer você um povo forte. Um povo forte, que no meio destas incertezas, destas lutas, possam aprender com as dificuldades, e quando Deus te retornar para o lugar dos teus sonhos, o lugar que sempre você sonhou em viver, o teu coração venha estar com o coração todo voltado para Deus. Ei, se tem uma coisa que eu acho lindo em judeu, é que foram 1800 anos esses camaradas, cara, orando, depois do ano 70, todos os dias, falando, o ano que vem nas sinagogas, nas mesquitas das sinagogas, dizendo, o ano que vem, o nosso Shabat vai ser lá, a nossa Páscoa vai ser lá, até que chegou o dia de 1940 e alguma coisa, a ONU dizer, vai ter o teu lugar de volta, mas que lugar que é? É um pedaço de terra seca, não importa, mas é a terra da promessa. Se Deus te tirou do lugar que você estava confortável e te levou para um lugar que você não está tão confortável, ouça o que o Espírito manda te dizer nesta noite. Não deixe de entrar na presença do seu Criador todos os dias dizendo, amanhã vai ser lá, amanhã vai ser lá, amanhã eu vou estar de volta lá. Amanhã vai ser lá. Amanhã eu estou de volta no ambiente. A gente está muito acostumado com o sistema religioso. Foi no cativeiro, Leandro, presbítero, que esses camaradas, segundo o Salmo 137, sentiram saudades de louvar a Deus. Sentiram saudades. Olha o texto. As margens do rio da Babi estavam lá escravos. Tinha harpa, tinha instrumento, tudo pendurado nas árvores. E o texto diz que eles choravam, sentados choravam, lembrando de onde? De Sião. O verso 2: nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas. Pendurávamos. Pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam para cantar uma canção. Os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um cântico de Sião. Irmãos, como é que você entrou aqui nesta noite, machucado, expulso talvez de um ambiente que você nunca queria estar? Como é que você canta? Como é que você louva? Como é que você se alegra? E eles falaram isso: como poderíamos entoar um cântico ao Senhor nesta terra estranha? Mas sabe o que aconteceu com esse salmo? Se você não sabe, foi na Babilônia, Tamara, que as sinagogas passaram a existir. Se tem uma coisa que esse povo sabia fazer, era não viver longe da adoração do seu Criador. Não estar no templo, não estou na cidade. Foi no cativeiro que o verso 7 diz
que Deus deu um coração novo para o teu povo. Não sabe o que é um coração novo? Deus quer tirar certos sentimentos de nós. Deus quer tirar certos sentimentos de nós, e só Ele pode fazer esse transplante, Evelyn. Só Ele pode fazer esse transplante. Pastor, mas qual é o hospital que Ele vai fazer? É a prova, é as chicotadas, é esse ambiente que você está vivendo hostil, é esta fase estranha que você está atravessando, é esses sentimentos de tristeza que muitas vezes você está sentindo na tua, é neste momento em que Deus vai colocar a mão e vai tirar, e vai te dar um coração novo. Você vai voltar a ser uma pessoa muito melhor, você vai ser uma pessoa muito mais agradável. Permita-se que Deus, como disse aqui o verso 7, ponha dentro de você um coração novo, porque o texto diz: e eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor, e eles serão meu povo, e eu serei o Deus deles, porque se voltarão para mim com todo o teu coração. Irmão, se tem uma coisa, André, que Deus não quer, é que o seu coração seja metade dele e a metade de outra coisa qualquer. É de todo o seu coração. Pega o teu coração hoje e entrega para o teu Criador todo o seu coração, meu irmão. É todo o seu coração. Eu acho isso lindo, porque quando você vai para Jeremias, capítulo de número 29, e verso de número 10, você vê o mesmo Jeremias, em uma Jerusalém toda estranha, pregando para aqueles figos podres, dizendo assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, aqueles que vocês acharam que eram os figos ruins, Deus está dizendo que depois de 70 anos, atentarei para vocês, e cumprirei a promessa que fiz, trazendo-os de volta para o lugar. Eu não sei de onde você foi tirado, ou que foi retirado, a fase, os processos, mas é uma palavra de Deus para dizer para nós nessa noite: depois do tempo determinado, eu vou voltar, e eu vou te levar para um lugar, para um ambiente, para um sentimento, para uma posição, a qual você sempre sonhou em estar. Sempre sonhou em estar. Verso 29, capítulo 29, verso número 11, e diz assim: e eu que sei. Quem é que sabe? Quem é que sabe, igreja? Que pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não são pensamentos maus. Deus está falando para crentes aqui nesta noite: eu que bem sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito, meu filho. São pensamentos de paz, não são pensamentos maus. E para quê? Para te dar um futuro e uma esperança. Para te dar um futuro e uma esperança. Verso de número 12: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscares com todo o vosso coração, diz o Senhor. Esta luta, este vale, este diagnóstico médico, esta crise financeira, esta crise dentro da tua casa, meu irmão, não é esta luta para a tua vergonha, não é para a tua destruição, não é para a tua defamação. O cativeiro que Deus está neste momento permitindo a tua mente, o teu coração passar, é para que você entenda que no meio desta dor, que no meio desta luta, Deus vai te fortalecer, e você vai voltar muito mais forte, muito mais forte. Você acha que Neemias não ficou pensando: cara, não era como os outros, o que eu vim fazer aqui, Tamara? Você acha que ele não pensou? O Neemias, quando saiu da sua terra, ele pensou. Você acha que Daniel não falou: meu, eu sou crente, ei Sadraque, Mesaque, o que Deus nos trouxe para este ambiente? Esther, você acha que Esther não falou: o que eu estou fazendo aqui no meio destas... Mas Deus tinha um propósito para todos.
Uns Deus queria levar para governador, outros Deus queria fazer rainha. Meu Deus. Não, eu vou falar de novo. Uns o Senhor tirou do meio dos figos podres e levou para um lugar distante, com tantas dúvidas, com tantos questionamentos, mas Deus no coração dele falou: você vai ser governador, você vai ser restaurador da minha terra. Ei, Esther, para de chorar, para de chorar, para de chorar, porque é nesta Babilônia, é nesse cativeiro, que eu vou colocar uma coroa na sua cabeça. Oh Espírito Santo. Você que entrou aqui nesta noite com tantos questionamentos, Deus manda te dizer: os meus pensamentos para você são pensamentos de paz, são pensamentos bons, para te dar um fim a qual você deseja ter, a qual você espera ter. O verso 7, o texto diz assim: eis que eu darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles, porque se voltarão para mim de todo. Esse dia eu falei para a pastora, eu acho que a gente precisa começar a mudar as nossas perguntas para Deus em meio às lutas, porque a gente fica batendo numa tecla: por quê? Por quê, Deus? Deus, por quê? Por quê, Pai? E aí Deus não responde nada. Por que Deus não responde? Porque o que Deus quer te ensinar não é com a resposta dele, é através da tua pergunta. Começar a falar para Deus: Deus, o que o Senhor quer tratar comigo no meio deste cativeiro? O que o Senhor quer tratar comigo no meio desta lama, no meio desta crise, no meio desta enfermidade, no meio deste desemprego, no meio deste abandono? O que o Senhor quer tratar comigo diante desta situação que eu estou passando? Ninguém, meu irmão, pode aceitar viver a vida inteira na prova. Por que a gente vive sempre na prova? Para quem estuda, é de 6 em 6 meses? Ou é de 3 em 3 meses a prova? 3? Trimestral, né? A prova é trimestral? Tanto tempo, né? Depois de 50 anos, você não... Acho que é trimestral. Mas em 3 meses, Leandro, você usa para quê? Para estudar. Está na hora de você perguntar para Deus, não? Deus, o porquê? Por quê? Ele não vai te responder nada. Agora, se você começar a falar para Deus: Deus, para que essa lição? O que o Senhor quer me ensinar com esse negócio aqui? Aonde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer formar em mim? A prova só continua, a mesma prova, pega isso no seu coração, só continua a partir do momento em que você é reprovado na anterior. E tem muito crente que Deus está mandando dizer: está sendo reprovado demais, porque ao invés de aprender, só está perguntando por quê. Só está perguntando por quê, até quando, até quando? Até você se colocar de pé e entender que eu estou te fazendo uma pessoa melhor nessa situação. Eu termino. Olha para Daniel. Ele não estava no sofá da tua casa, controle, Netflix, pipoca, guaraná com gelo, bacon na pipoca. Quando Deus pegou esse camarada e colocou ele como uma das pessoas mais importantes de um reino que não era o seu reino. Quando eu disse aqui que os momentos de luta, nós precisamos entender o que Deus está tentando forjar e formar em nós. É isso que eu estou dizendo. Daniel sai daquele meio dos figos
podres e vai para um lugar que ele nem mesmo sabia o porquê que ele estava lá, mas quando ele estava lá, ele continuou sendo o mesmo figo bom. No meio daquilo que parecia ser a destruição e a vergonha dele, Deus pega ele e coloca ele entre os grandes. Ele entra dentro do palácio, ele fala com quem tinha autoridade, e com quem tinha autoridade se rende à sabedoria e o poder a qual Deus havia dado para aquele homem. Quando eu falei no Salmo de número 1 aqui, igreja, foi o Espírito Santo que ministrou no meu coração. Vocês são a minoria, porque vocês não precisam ser muitos, mas a minoria é suficiente para temperar um mundo onde tudo está se estragando. O sal perderam as suas proteção, as suas proteínas. O que vai servir? Vai continuar estragando o que está estragando, mas vocês têm o poder de fazer tudo, a partir do momento em que vós souberem quem vocês são em Cristo Jesus. Não vou nem falar da cova. Tem uma mensagem que eu prego há mais de 10 anos, já preguei umas 2 vezes aqui sobre José. José, quando ele tem um filho, ele diz assim: a esse eu vou colocar o nome de Efraim. E aí quando você vai entender o significado de Efraim, aí você vai entender, cara, esse cara sabia que Deus tirou ele do meio dos figos podres dos irmãos e colocou ele num lugar que ele não estava entendendo nada. Mas com o tempo ele sabia, cara, o que foi feito de mal para mim se tornou em bem, porque Deus sabia que nesse momento seria preciso eu passar por isso, porque eu ia voltar mais forte, eu vou voltar mais forte, eu vou poder fazer algo pelo meu pai, eu vou poder fazer algo pelos meus irmãos, eu vou fazer algo pelas nações pagãs, como no Egito, como outras que iam no tempo da fome se aconselhar com José. Mas José foi um figo bom que saiu no meio do cesto de figos podres dos teus irmãos. E aí ele pega, tem um filho, e quando ele tem um filho ele não esquece, e ele diz assim, Efraim o nome dele. Eu não sei se o tabelião falou, mas por que Efraim? Porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele me fez prosperar, não foi o homem, foi Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus manda te dizer nesta noite, sou eu que sondo o teu coração. Estou te tirando de certos lugares, estou te tirando de certas alianças, estou te tirando de certos ambientes, estou fazendo você passar por alguns vales que você não gostaria de passar, porque eu quero que você se torne uma pessoa ainda melhor. Eu vou fazer um transplante no teu coração, e vocês vão buscar a mim e vão me achar, porque nesse coração vocês vão conseguir entregar ele todo para mim. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Acreditam nisso? Pedro, sabe aonde Ezequiel viu a glória de Deus? À beira do rio Quebar. Não era em Israel. Sabe onde era? Na Babilônia. Sabe quando Isaías viu a glória de Deus, pastor? Porque tem pessoas que entrou aqui falando, pastor, Deus, eu sou isso, isso e isso na tua presença. Quando é que o Senhor vai me mostrar a tua glória? E Deus está falando, é nessa aflição. É nessa aflição que eu vou mostrar para você a minha glória. É nesta luta que eu vou mostrar para você a minha glória. É nesta dificuldade que eu vou mostrar para você a minha glória. Isaías olhou e viu que o templo estava cheio da glória. Mas foi quando, meu pastor? Foi quando o seu tiozinho Urias morreu. Era no momento de luto. Deus resolveu mostrar a glória dele. Oh, Espírito Santo.